Queridas, queridês, queridos, que saudade! Eu sou o Vincent Villari, eu passei um tempinho fora quitando boletos e agora eu estou de volta para falar da trilha da novela Corpo a Corpo. Antes você já sabe o que eu vou pedir, é o que eu peço sempre: se inscreva no meu canal, me dê o seu like e ative o sininho. Corpo a Corpo é uma novela do Gilberto Braga, escrita com a super colaboração da Leonor Basseres em 1984, recentemente reexibida no canal Viva e incluída no catálogo da Globoplay. Essa novela pôs em debate muitos temas que marcavam o país naquele período. O principal foi a ascensão profissional das mulheres e o abalo que isso provocava em suas vidas pessoais. A protagonista aqui é a Eloá, papel da Débora Duarte, uma engenheira muito ambiciosa que luta para ascender profissionalmente. O seu marido é o Osmar, papel do Antônio Fagundes, engenheiro como ela, colegas de empresa, mas ele não tem a mesma competência nem a mesma ambição da esposa. Ele é um cara mais contemplativo, mais doce, mais sensível. É como se os estereótipos do masculino e do feminino estivessem invertidos aqui, o que não os tornava imunes aos valores de uma sociedade baseada nesses estereótipos. Assim, quando a Eloá cresce na empresa enquanto o Osmar é demitido, o casamento entra em crise, devido ao fato de o Osmar se sentir, digamos, menos homem. Tanto que ele deixa de se relacionar sexualmente com a esposa e, num dado momento da história, ele transa com outra mulher para, segundo ele, se sentir mais homem. E ele conta isso numa boa para Eloá, que não só compreende como perdoa, e só faltava ela se sentir culpada por isso. Ou seja, a mulher tinha que não apenas enfrentar a batalha normal de quem quer subir na carreira, como ela ainda tinha que provar reiteradas vezes ser competente, estar disponível, ser equilibrada emocionalmente e ainda cuidar de não ferir o ego do marido e dos demais homens com quem trabalhava, e ainda ir ao mercado, levar o filho à escola, preparar o jantar. A sociedade evoluiu nesse aspecto, claro, mas ainda não o suficiente. Outro tema importante foi o racismo, um assunto que ainda não tinha sido abordado em profundidade pela nossa teledramaturgia. Temos aqui a história de amor da paisagista Sônia, papel da Zezé Mota, e do Cláudio, papel do Marcos Paulo. O Cláudio é filho do grande empresário Alfredo Fraga Dantas, papel de Hugo Carvana, em cuja empresa trabalhavam a Eloá e o Osmar. O Alfredo não admite o namoro do filho com uma mulher preta. E aí, numa cena bem a Dama das Camélias, o Alfredo coage a Sônia a se afastar do Cláudio, dizendo que isso era para o bem da reputação do Cláudio. A Sônia cai na cilada de acreditar que o Cláudio merecia alguém melhor e ela se afasta dele, chega a se mudar para outra cidade. E isso sem falar no texto racista do Alfredo e da sua esposa Lúcia Gouveia, papel da Joana Fon. Eram falas impensáveis e indizíveis para os dias atuais, mas muito representativas do que ainda era aceitável dentro da sociedade da época. Tanto que a cozinheira dos Fraga Dantas, a Odete, papel da Zeni Pereira, ela se recusava a servir a Sônia, numa cena que retratava o racismo internalizado dos próprios pretos. Isso, claro, muito antes da consciência e do orgulho racial construídos nas décadas seguintes. Numa dessas viradas bem folhetinescas, o Alfredo sofre um acidente e a única pessoa que tem o sangue compatível necessário para salvar a vida dele é a Sônia. Vence o amor dos personagens, o que não significa que o público da época tenha sido unânime na torcida por esse amor. Os atores declararam em entrevistas que recebiam muitas cartas de espectadores que diziam que não acreditavam naquela relação, que mudavam de canal quando o casal aparecia. É importante saber como o tema era recebido 40 anos atrás para compreendermos o quanto evoluímos e o quanto ainda temos a evoluir. Porque é o mesmo caso da trama da Eloá e do machismo que ela enfrentava. Enquanto esses temas não se tornarem totalmente estranhos a nós, é porque o preconceito ainda existe. Vimos ainda o drama de uma geração que não sabia o que queria, representada pelo Cláudio, que a princípio era um cara rico, entediado, mimado, imaturo, muito diferente da determinada Sônia. Olha aí a inversão dos estereótipos sexuais novamente.
Em aparente oposição ao Cláudio, nós tínhamos o Rafael, papel do Lauro Corona, um rapaz de origem humilde que sonhava em se tornar músico. Mas como assim aparente oposição? É que o Rafael, apesar de saber o que queria, ele era um rapaz extremamente inseguro e hesitante. Tanto que ele se apaixona por uma garota que ele considera inacessível por ser rica, a Bia, papel da Malu Mader, que era o contrário dele, era uma garota firme, questionadora, contestadora, rebelde, que não aceitava a fortuna do pai Alfredo. E aí, no final da história, nós vemos a Bia ascendendo profissionalmente como jornalista e o Rafael se resignando a ser um executivo da indústria musical por julgar que não tinha talento suficiente como músico, mas ainda assim dando todo o apoio à namorada bem-sucedida. Como se fossem um espelho jovem da Eloá e do Osmar, mas sem o peso do machismo arraigado nas pessoas da geração do Osmar e da Eloá. Novamente, temos aqui o retrato de uma sociedade em evolução. E vimos também o choque entre a opção por relações abertas e o velho sonho do matrimônio monogâmico, um assunto ainda bastante novo na teledramaturgia, que só foi possível devido ao arrefecimento da censura. Era a relação do cineasta moderninho Zeca, papel de Kaique Ferreira, e da Alice, papel da Luísa Tomé, uma moça muito tímida e casadoira que engolia as outras namoradas do Zeca por medo de perdê-lo. O curioso é que quando o Zeca se apaixona pela Bia, é ele que passa a desejar a monogamia, a exclusividade da mulher que ele amava. E mais uma vez vimos aqui o homem fragilizado e vulnerável diante de uma mulher dona de si e de seus desejos. Podemos dizer que Corpo a Corpo é uma das novelas mais feministas da nossa teledramaturgia. Mas não se tratava de uma simples defesa de tese, e sim um retrato apurado das mudanças que a nossa sociedade vinha sofrendo. Como se a volta da democracia trouxesse consigo o despertar de uma consciência mais ampla. Como se estivéssemos em um período de revisão da nossa história, nossos valores, conceitos, preconceitos. O próprio título da novela, Corpo a Corpo, é muito interessante. Tanto que a logo da novela é justamente um corpo se sobrepondo a outro. É o atrito dos corpos, que sugere atração e também sugere luta. A atração e a luta entre masculino e feminino, branco e preto, dominador e dominado, quem está acima e quem está abaixo. Porque independente do princípio masculino e do princípio feminino que definem estruturalmente o que nós somos, não podemos perder de vista que somos seres históricos, políticos e filosóficos. E são essas as características que mais determinam quem nós somos, o que pensamos e o que desejamos. Sob esse aspecto, Corpo a Corpo foi muito bem sucedida, por nos mostrar com acuidade, com sensibilidade, quem nós éramos e os grandes dilemas que enfrentávamos 40 anos atrás. A trama central foi estruturada de um modo que remetia ao filme Vertigo, do Hitchcock, dividida em duas partes que mostravam personagens manipulados em um esquema complexo, que misturava concretude e misticismo, o real e o irreal, o fato e o delírio. Tudo começa quando um homem, interpretado pelo ator Flávio Galvão, se apresenta a Eloá dizendo ser o diabo e propõe a ela um pacto, oferecendo a ela a ascensão profissional que ela tanto almeja. Temos daí por diante uma trama muito intrincada, com a Eloá, que a princípio é uma cética, vendo todos os seus desejos sendo misteriosamente realizados. Quando é chegada a hora da Eloá retribuir ao diabo, ele exige que ela se mude de país a trabalho, o que arruína de vez o casamento dela com Osmar. Descobrimos então que nunca existiu diabo nenhum, que foi tudo uma armação da Teresa, papel da Glória Menezes, que nunca se conformou de ter perdido Osmar para a Eloá 18 anos antes. A Teresa, que era uma modesta enfermeira, ela havia feito um trato com o Rogério, papel do Odilon Wagner, que era o sócio do Alfredo Fraga Dantas. A Teresa tinha que seduzir o Alfredo e roubar dele o testamento que prejudicava a amante do Rogério,
Em troca, o Rogério, como sócio da empresa em que trabalhava a Eloá, fazia premeditadamente tudo o que o diabo anunciava para Eloá que ia acontecer. Essa armação acaba mal, com a Teresa vendo o Rogério cair de um prédio ao tentar fugir da polícia e o Raul, que era o homem que fazia o papel do diabo, cair de um bueiro. Corpos em queda, assim como em Vertigo. Tanto que nesse momento em que a Teresa vai presa e se atormenta de remorso e de medo do castigo divino, ela é pontuada pela trilha do Vertigo, composta pelo Bernard Herrmann. Aliás, trilhas de filmes foram o que não faltaram na sonoplastia feita pelo Haroldo Barros. Assim de cabeça eu me lembro de ter ouvido Vertigo, claro, Carrie, O Expresso da Meia-Noite e Em Algum Lugar do Passado. Na segunda parte da história, o Raul reaparece vivo para a Teresa, diz para ela que ele é mesmo o diabo e que vai dar a Teresa aquilo que ela mais quer, ou seja, o Osmar. A Teresa, destituída de sanidade depois dos horrores que ela viu e viveu, acredita nesse diabo e faz o pacto com ele. Quando Osmar volta para Teresa, o preço que o diabo cobra é o assassinato do Alfredo. Só que a Teresa não tem coragem de matar o Alfredo, é claro. Ela volta a si e ela conta tudo para o Osmar. Descobrimos então que a reinvenção do diabo foi uma obra do irmão do Osmar, o Amaury, papel de Stênio Garcia. Um homem aparentemente pacífico e gente boa, apaixonado há mais de 20 anos pela Lúcia Gouveia. A Lúcia era uma socialite snob, ambiciosa e falida, que amava o Amaury, mas não admitia a vida simples que ele tinha para oferecer para ela, e ela acabava preferindo se casar com Alfredo. A Lúcia, na verdade, era a antítese da Eloá, porque ela achava que uma mulher só podia ascender socialmente através do casamento. Imagina uma mulher trabalhar. Para a Lúcia isso era algo absolutamente degradante. E isso é mais uma confirmação do quanto a sociedade da época estava em um período de transição, com um choque entre antigos e novos valores. Voltando à trama, o Amaury pensou assim: bom, morrendo Alfredo, a Lúcia herda tudo, fica rica e, portanto, livre para ficar com ele. Só que o final da história traz uma ironia amarga. Quando o amor finalmente vence a ambição e a Lúcia pede a separação ao Alfredo, topando sair sem nada do casamento só para ficar com o Amaury, este é desmascarado pela armação do diabo e foge da polícia. Quando os dois se encontram e ela está finalmente livre para ficar com ele, já não há mais esperança. E os dois morrem abraçados em um incêndio. Vemos que a trama central de Corpo a Corpo, ainda que bastante engenhosa, pouco ou nenhum sentido fazia. Se não vejamos por que uma mulher decide acabar com o casamento do homem que a abandonou só 18 anos depois? E por que ela inventa uma armação mirabolante de diabo e ascensão social que beneficia a rival, quando era muito mais fácil simplesmente dopar o Osmar e plantar uma mulher na cama dele? E de onde a Teresa tirou a certeza de que o Alfredo, um homem tão ranzinza e elitista, iria se encantar por uma modesta enfermeira? Temos aqui, porém, um caso extremamente bem-sucedido da suspensão da descrença. Ideia que existe desde o filósofo grego Cícero, no qual se firma um pacto entre quem conta uma história e quem vai receber essa história topando acreditar nela. E não é difícil entender por que esse fenômeno aconteceu aqui. Com tão bons atores, uma direção competente, a trilha sonora marcante, o texto tão sensível, tão envolvente, personagens que criavam uma profunda identificação com o espectador, tudo isso fez com que o país aderisse à história mística do diabo narrada em um contexto de realidade. Se bem que, no fundo, não somos todos um tanto místicos dentro da realidade que nos cerca. Não acreditamos em Deus, em Alá, em Buda, nos orixás. Certamente isso também colaborou para a suspensão da descrença, porque no fundo somos todos crentes. E que tal falarmos agora de sua trilha musical?
Olha aqui. O disco nacional, cuja capa o Gilberto Braga me disse que achava muito feia e cafona, vendeu 40 mil cópias. O tema de abertura aqui é Tão Beata, Tão à Toa, música composta pelo produtor do álbum, o Guto Graçamelo, em parceria com a sua esposa na época, a Naila Scorpio. A música foi gravada primeiro pela Ângela Rorô, em 81, e regravada para a novela pela Marina Lima, como um rock bem sexy, a um só tempo elegante e selvagem. O Guto certamente deve ter escolhido a música por causa dos versos "Eu me escorrego no seu corpo, eu vendo a alma ao diabo, só para sentir o seu gosto". A abertura reforçava a sensualidade da letra, com a imagem de uma sombra que cruzava o caminho de uma mulher e a cobria de joias e outros signos de luxo e riqueza. Só que Corpo a Corpo não era sobre isso. Teresa, Eloá, Sônia, Bia não eram essas mulheres. Nem mesmo a Lúcia, que era uma mulher muito mais racional que sensual. É uma embalagem charmosa, mas que não condiz em nenhum aspecto com o conteúdo que foi apresentado. O Gilberto Braga contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que ele escolheu os dois temas principais da novela. Um é Papel Machê, uma das músicas mais conhecidas do repertório do João Bosco, que foi tema do Osmar justamente por fazer a apologia de uma vida simples. Cores do mar, festa do sol, vida fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar. O outro tema é Nada Mais, versão que o Ronaldo Bastos fez para Lately, do Stevie Wonder, gravada pela Gal Costa. Era uma música que falava sobre a dor de uma mulher que era continuamente traída pelo seu parceiro. Sinto quando alguém te interessa, mesmo quando finges que não vês. Se desapareces numa festa, eu já sei. Eu pensei em imitar a Gal na famosa parte "Dessa vez doeu demais", mas em respeito à humanidade eu não vou fazer isso não. Era o tema da Teresa, e era estranho ouvir essa música para uma personagem a princípio tão dócil e bondosa, sem dores ou ambições românticas. Só depois que descobrimos o sofrimento dela por ter sido abandonada pelo Osmar é que a música passa a fazer sentido. O tema da Eloá é Pra Eu Parar de Me Doer, de Milton Nascimento e Fernando Brant, gravada pela Maria Bethânia. É uma música da família de travessia e nos bailes da vida. Quem irá me valer? São pessoas, é a caminhada. Seguimos com a nata da MPB em Para Lennon e McCartney, canção gravada pelo Milton Nascimento em 1970 e que a Elis Regina regravou para um programa da TV Bandeirantes em 76. Inédita até então em disco, a gravação da Elis teve o seu arranjo original substituído por outro feito pelo Wagner Tiso, e essa versão entrou aqui nessa trilha e na coletânea Luz das Estrelas, ambas lançadas pela Som Livre. Graças à inclusão da música na novela como tema do Cláudio, a música fez sucesso nas rádios 3 anos após o falecimento da cantora, que foi bastante homenageada pelo autor ao longo da novela. Tanto que o Zeca, por exemplo, ele tinha na sua casa um neon com o nome da Elis. E o Cláudio teve a sua paixão pela Sônia ilustrada pela música mais marcante daquele período, Coração de Estudante, música de Milton Nascimento e Wagner Tiso que se tornou a canção símbolo da volta da democracia. A música fala da capacidade de esperança do jovem e da importância do cuidado com a vida e com o mundo. Era o anúncio de um mundo melhor, renovado, limpo, onde tanto o Cláudio e a Sônia quanto o Brasil ficariam livres de qualquer mordaça ou impedimento de seguirem seus caminhos. A música não entrou no álbum, mas o Wagner Tiso fez uma participação na novela, explicando para o núcleo jovem a inspiração para a criação da obra e a tocou no piano. Uma curiosidade é que essa música já havia tocado na novela Amor com Amor se Paga e também não entrou no álbum dessa novela. Seguimos com o que havia de mais nobre na MPB com Sorvete,
rock de Caetano Veloso sobre um homem diminuído diante do abandono da mulher amada, foi o tema da Bia. Um Grande Amor, de Fagner, tema do Amaury e da sua obsessão pela Lúcia. Os sambas Corra e Olhe o Céu, de Cartola, e Notícia, de Nelson Cavaquinho, ambos gravados em uma só faixa pela Beth Carvalho, foi o tema da Sônia. Um Desejo Só Não Basta, com a Simone, e Férias de Verão, do Guilherme Arantes, com a Sandra de Sá. Não ouvi na novela essas duas últimas faixas, como também não ouvi o rock Baby Suporte, do Barão Vermelho, ainda com o Cazuza à frente da banda. Baby Suporte bem que teria sido um bom tema para o Zeca, já que a música falava dessa dualidade das relações amorosas, o prazer e a dor, o querer e o não querer mais, diante do que só restava ao par da relação resistir e suportar. Mas o tema do Zeca foi A Mulher Invisível, rock eletrônico bem imagético do hit, que teve um clipe no Fantástico que parecia um mix das aberturas de Champanhe Corpo a Corpo. Lá estavam todos os signos da sensualidade feminina daquele período, como salto alto vermelho, desejo, alucinação, sombras, neon vermelho, puro suco do pop dos anos 80. O tema do Rafael é Onde é que a gente vai, uma canção bem alto astral do Dalto, e o disco fecha com Dê um Rolê, música lançada pelos Novos Baianos em 1971, aqui na regravação muito chique e swingada da Zizi Posse. Mais de 30 anos depois, essa música, que é um convite ao desprendimento das amarras sociais e materiais, se tornou tema de abertura da novela Rock Story, na gravação da Pitty. E uma última curiosidade sobre o álbum nacional. A CBS o relançou em Portugal com 3 fonogramas da Som Livre e 3 fonogramas da CBS. Parece a mesma foto da capa do disco nacional lançado aqui no Brasil, né? Só que não. Eles refizeram a capa, refizeram a foto, cuidando de cada detalhe, cada dobrinha do lençol para ficar parecido com a capa do disco brasileiro. Olha que loucura! As músicas que estão aqui são Um Desejo Só Não Basta, que não tocou na novela, Um Grande Amor, que tocou muito pouco, A Mulher Invisível, para Lennon e McCartney, Baby Suporte, que não tocou, e Férias de Verão, que não tocou. Depois dessa trilha nacional integrada por grandes nomes da primeira à última faixa, nós temos aqui o álbum internacional, que vendeu 397 mil cópias, e ela traz na capa justamente o que significava ser sensual e chique naquela época, né? Olha só, nós temos esse homem com esse roupão de bolinha, o brincão dessa mulher, a luva lilás, e até que o repertório faz bastante jus à capa, porque é um repertório meio nonsense. É um álbum irregular. Os maiores sucessos aqui foram Purple Rain, composta e gravada pelo Prince para a trilha do seu filme homônimo, e Still Loving You, baladão da banda de hard rock alemã Scorpions. As duas músicas ilustraram o namoro ioiô do Zeca e da Alice. Depois o Zeca se interessa pela Heloísa, personagem da Isabela Garcia, que era filha da Teresa e do Osmar, e aí Still Loving You se torna o tema desse novo casal. Outros temas românticos: Edge of a Dream, com Joe Cooker, Missing You, que o Lionel Rich compôs como um tributo ao Marvin Gaye, falecido em 84, e que na gravação da Diana Ross se tornou aqui o tema romântico da Lúcia e do Amaury, inclusive tocando para o casal desde o início da novela. What About Me, na qual o Kenny Rogers, o James Ingram e a Kim Carnes interpretam um triângulo amoroso, que na novela foi o tema da Bia e do Rafael. E a minha preferida, Make No Mistake, He's Mine. Não se engane, ele é meu. No qual a esposa Kim Carnes expulsa a amante Barbra Streisand da vida de seu marido. Essa música foi o tema da Eloá e fazia total sentido, porque era como se a Eloá expulsasse a Teresa da vida do seu marido Osmar. Os grandes produtores e sonoplastas Valtel Branco e Antônio Faia compuseram e gravaram uma pequena peça instrumental, Autumn, que serviu como tema romântico geral.
E temos um pedido do Gilberto Braga que foi atendido. Bonita, canção de Tom Jobim e Ray Gilbert, gravada por Maísa em 1970. É uma balada muito climática, misteriosa, hipnótica, envolvente, bem tema romântico de filme de suspense. Na novela, essa música ilustrou a paixão do Alfredo pela Teresa, que era, afinal, a parte de suspense da novela. Voltando ao pop, temos Too Late for Goodbyes, o maior sucesso da carreira do Julian Lennon, filho do John Lennon. Essa música tocava ali como tema geral, mas principalmente nas cenas do menino Ronaldo, papel do Selton Mello, que era o filho da Eloá e do Osmar. Um menino tremendamente maduro e, em minha opinião, um dos melhores trabalhos do Selton Mello até hoje. Daí vamos para um pop hipereletrônico e freneticamente dançante. I Feel For You, canção composta e gravada pelo Prince em 79, aqui na regravação da Chaka Khan. Body Rock, música bem academia de ginástica, que foi o maior sucesso da carreira da cantora americana Maria Vidal. Sex Appeal, funk eletrônico creditado a uma certa Sophie Saint Laurent, que fez muito sucesso na época na Europa. Taste So Good, hip hop bem energético do duo 513. E o álbum termina com uma indefensável e constrangedora Agadoo, hit grudento da banda inglesa de pop Black Lace, que parece uma dessas músicas que tocam em excursões baratas para fazer dançar aquele bando de turistas com camisas estampadas. Uma curiosidade é que uma pesquisa realizada pela revista Q em 2003 elegeu Agadoo como a música mais irritante de todos os tempos. Eu assino embaixo. Mas e você? Gostou de Corpo a Corpo? Teve medo do diabo? Ou você nunca acreditou nele? O autor disse em entrevista na época que ele pretendia brincar com o diabinho que existe dentro de todos nós. E que certamente foi o diabinho bem doido que existe dentro dele que guiou a trama. E você também tem um diabinho aí dentro? Conta pra mim. Beijão!